Esse é Manuel Fernandes, mais conhecido como Manel. É executivo do mercado financeiro, empreendedor e criador de conteúdo. Com uma trajetória que passa pela moda masculina, comportamento e empreendedorismo, ele transforma o cotidiano em conteúdo leve, autêntico e cheio de personalidade. Manel, 4 de 30 minutos rolando, sem mais nem menos. E a ideia é a gente bater um papo aqui, tranquilo, suave. E aí, para começar esse papo, eu quero saber o seguinte. Eu quero saber da onde começou a tua história, da onde é que veio Manel antes de ser Manel. Pô, vamos lá, né? Vamos resumir aí. Seguinte, família estrutural, né? A célula ali, eu, meu irmão, né? Meus pais, morei junto com eles ali até os 30, e aí nessa caminhada aí, até os 30, que é quando também tem um momento importante, que é o meu casamento com Patrícia, ali que eu diria que foi se constituindo mais o Emanuel ali, o profissional que se encarreirou numa instituição financeira, como executivo, que tinha um olhar bem claro de encarreiramento dentro do mercado financeiro, né, dentro da instituição financeira que eu ainda trabalho. E ali eu diria que nesse momento aí, alguns sonhos ali da infância ou algumas questões que permearam, de certa forma, alguns momentos da minha adolescência, infância, ficaram um pouquinho guardadas. Aí eu diria, dentre eles, o futebol, né, ficou ali lá, né, guardadinho, porque eu quase fui atleta, né, cheguei ali perto de ir para o caminho de profissionalizar, né? Já ali com 16 para 17 anos. A música, nesse mesmo momento aí, surgiu em paralelo, né? Ali a gente, com 15 para 16, começou a fazer uma brincadeirinha de uma banda que na época virou só swing, que era só swing, que depois virou uma ramificação Excesso de Bagagem, talvez alguns conheçam aí de ouvir falar. Alguns membros foram, eu não entrei no projeto de Excesso, mas assim, ali interrompi, né? E foi uma escolha minha, interromper tanto a bola quanto a música. Eu diria que esse lado assim da arte, que eu diria que também o futebol é arte, né? Mas a música é arte, né? Ficou um pouquinho guardado ali e então vivi ali um momento, eu diria que até eu saí de casa, aquilo ali ficou tudo muito preso ali, né? Quis me realizar profissionalmente primeiro, para talvez depois dar vazão a algumas questões, né? O lado também do empreendedorismo ficou guardado também, coisa que eu não toquei aqui ainda. Na minha infância eu ia com meu pai trabalhar, meu pai tinha uma empresa que era uma madeireira, que também comercializava, beneficiava madeira, enfim. E ali eu ia no final de semana para fazer o caixa da empresa com ele, com 8, 10 anos. Então, esse lado do empreendedorismo também vinha ali. E isso ficou também ali. Tudo isso ficou guardado, né? E aí, depois já casado com Patrícia, é onde eu acho que eu começo a colocar para fora algumas coisas, sabe? Não sei se talvez já por estar um pouquinho mais maduro também. Patrícia sempre foi uma pessoa que me encorajou em todas as minhas escolhas e decisões. Então, em determinado momento eu coloquei para fora a música, fiz um projeto que rolou na música, né, por 2 anos. E aí também a opção de sair foi uma opção bem minha, assim, óbvio também colaborada com Patrícia, mas foi algo que partiu muito de mim, né? Fiz o que estava preso, rolou e foi massa. Depois, enfim, futebol aí virou brincadeiras para sempre, mas sempre competindo de forma amadora. E aí depois veio a oportunidade do empreendedorismo. E eu diria que aí é onde vem um corte que eu acho que me leva para o Emanuel de hoje, sabe? O empreendedorismo, quando surge Artesão, o projeto da Artesão como porta de entrada para eu colocar, dar vazão ali para minha experiência também como liderança também na instituição financeira e também minha visão de mundo, minha visão de empreender, foi onde ali acho que eu fui colocando para fora, dando vazão para o meu lado também artístico, que estava conectado com a moda, e para a minha necessidade de comunicar também. Tá, então vamos lá. Tu, enquanto adolescente, música, futebol. Futebol, sempre. Da onde é que surgiu essa transição da música e do futebol? Foi para onde? Pronto. Vamos lá.
ali no segundo ano do ensino médio, eu largo os dois. Eu interrompo minha participação no projeto da banda e também paro, jogava no Náutico na época. Não, aí no salão. Naquele momento lá tive um convite para ir para o campo do esporte, para ir já para ali, né, para a categoria de imediata ali antes de subir para o profissional. E ali, naquele momento, eu decidi desistir. Quando eu recebi o convite do esporte, foi quando eu falei, não, agora eu tenho que decidir. Porque eu vou ou vir a sério ou eu paro. Aí parei, não fui para o esporte e também acabou ali o Campeonato Pernambucano daquele ano, eu interrompi e não mais competi nesse nível, né? Então, não mais joguei em clube. E aí, porque eu tinha decidido o caminho de estudar e me realizar primeiro profissionalmente e financeiramente. Eu diria que naquele momento a realização financeira era algo muito importante. O caminho da segurança da realização financeira. Não que o futebol, a música não pudesse me ofertar isso. Inclusive eu não sabia, porque você não comunica isso na sua rede social, que você era concursado, né? E como é que surgiu essa coisa do concurso? Como é que foi isso? Essa história é boa. Conta. Eu tinha acabado de fazer vestibular, passado bem na Federal para administração. Quantos anos? 17 anos. Certo. Ali. Aí passei entre os primeiros. E, ou seja, estava fresquinha a mente. E a minha mãe tinha também essa necessidade também de me ver realizando cedo profissionalmente. Então. E ela, um dia me diz, matriculei você no concurso da Caixa. Aí eu falei, foi mesmo. Tá bom. Bora fazer. Na época eu namorava uma menina. E a menina... Enfim, naquele momento, talvez com a minha imaturidade também, eu me levava ali com a emoção também naquele namorinho novo e tal. Eu vivia alguns intempéries assim, pessoais e emocionais. E eu lembro que, inclusive, no dia da prova, eu falei, mãe, eu não vou fazer a prova não. Ela, você vai. Eu paguei, você vai. Nem que você entre lá, entregue a prova em branco, mas você vai até lá. E eu vou levar. Aí, pronto, minha mãe me acorda, eu vou... Fulo da vida. Ela, na hora de sair do prédio, bate no portão. Enfim. Tudo para dar errado. Eu não queria fazer e tal. Fiz a prova. Passei. Fiquei entre os classificados e... só que vai chamando devagarzinho e tal. E ali, com 1 ano e meio, mais ou menos depois, eu já tinha esquecido. Estava trabalhando na cultura inglesa. Eu... trabalhava na cultura inglesa ali da Boa Vista, e quando eu cheguei, morava pertinho, uma coisa de 50 metros da cultura inglesa. Quando cheguei na portaria do prédio, o porteiro me deu um telegrama. Quando eu vejo o telegrama, era a convocação. Véspera de Natal, assim, quando eu mostrei pra mãe endoidou, né? E tu? Se emocionou. Rapaz, sinceramente, sabe que o cara não tem maturidade para entender o que era, assim, ainda? Então foi tipo, que massa, né? Óbvio que eu fiquei feliz. Parece que o que eu estudei valeu a pena para algumas coisas, né? Passei na universidade, bem colocado, no curso que eu queria fazer. Aí agora uma oportunidade de um concurso público. Naquele momento lá, o meu salário na época, eu ganhava um salário mínimo na cultura inglesa, eu ganhava 4 salários mínimos naquele momento. Pra mim, Tu tinha quantos anos? Nem 20. Caramba. Enfim. E aí, quando eu entrei, não sabia nem que era um cheque no banco, nem que era nada do mercado financeiro, assim, no detalhe. Só o que eu conhecia da administração, mas operação de banco, nada. Enfim, e ali fui... me encarreirando internamente. Passasse quanto tempo lá? Ou melhor? Ainda contando tudo, hoje, 2002 eu entrei, né? 24 anos. 24 anos. Passei 1 ano de licença, no momento em que o projeto da Artesão estava ali se desenhando para a gente escalar, né? Estava para receber um grupo investidor. E aí passei quase 1 ano aí de licença para tocar esse projeto mais de perto, já que envolvia uma dedicação que realmente não dava para eu conciliar naquele momento com o meu ofício na Caixa, naquele momento ali como gerente geral de agência. Né? Como é que foi essa tua trajetória dentro do banco? Tu entrou como caixa? Você entra como escriturário. Chamado escriturário, na Caixa chama-se de técnico bancário. Ainda existe essa função? E todo mundo da carreira administrativa entra como técnico bancário. E aí você galga as funções que se são oportunizadas dentro tanto da área de rede de agência quanto das áreas de apoio ao negócio, enfim. Então você pode concorrer a essas posições e aí lá você ganha essa função complementar. Mas o cargo é técnico bancário, que você pode ser gerente geral de rede, superintendente, superintendente nacional, enfim. E como é que foi isso? Tu muito novo...
Bem novo. Com 21 anos. Cara, eu entrei com 20, né? Ali mesmo entrando, com 20 anos. Com 21 anos eu já substituía gerente. Com 21 anos? Com 21 já substituía gerente. Com 24 para 25 assumi efetivamente a primeira função de gerente. E aí passei 8 anos como gerente no nível de carteira e com 32 para 33 ali me tornei gerente geral de rede. É assim, foi uma vivência... Alguma coisa engraçada dentro desse processo? Tu muito novo, gerente, enfim. Tem muita história. História boa ali, logo quando eu tinha... Nesse momento lá, né? Substituindo. Aí normalmente chegava-se na agência, eu substituía uma gerente que cuidava de 2 carteiras. Uma carteira de empresa e uma carteira de pessoa física, de alta renda. E aí, e era uma estrutura muito enxuta na carteira. Éramos eu, ela e mais uma pessoa. Naquele momento eu estou substituindo. Chega cliente e tal, eu quero falar com o gerente. Aí a turma apontava naturalmente para mim. Normalmente a pessoa vinha em mim e voltava, né? Eu quero falar com o gerente, vocês me mandaram para falar com o estagiário, Me manda para falar com o gerente. Enfim, né, um colega dizia, não, mas é ele mesmo lá. A pessoa vinha normalmente se desculpando e tal, né? E assim, fora situações mais sérias. Já teve cliente que me esculhambar assim, né? Não, você é um moleque ainda, você quer ser atendido por um moleque, não. Enfim, nessa brincadeira eu comecei a deixar a barba crescer, né? Então, e aí tem muita história boa. Deixa eu te perguntar. Pergunte. Beleza, teve esse processo do banco e aí eu já quero entrar um pouco mais para dentro da coisa da comunicação, como é que surgiu isso na tua vida. Antes de falar sobre a comunicação, eu queria entender como é que foi o processo da Artesão. Como foi que tu chegou, como é que isso foi se construindo? Me conta um pouco, fala, como é que foi isso? Interessante eu contar meu momento lá na Caixa Econômica, nessa vivência aí, porque conecta muito de alguns porquês. Vamos lá. No momento em que eu recebo o convite de João, que é meu sócio na Artesão, primo, né, e amigo, eu estava gerente geral da agência Rosa Silva e tinha acabado de participar de um processo para concorrer a uma vaga de gerente regional naquele momento. Enfim, participei desse processo, tive um feedback muito bom no processo, mas, resumo da ópera, a direção ali foi, você está muito bem na tua carreira no momento, mas nesse momento tu ainda está numa agência de estrutura muito enxuta, a gente entende que você merece assumir uma agência primeiro, enfim, de maior porte, para depois a gente habilitar você para a gerência regional. Mas enfim, eu fiquei um tanto quanto frustrado, não vou mentir. E aí, coincidentemente ali nessa semana, desse não que eu recebi, João me convida para almoçar. E aí, para resumir bem, João nesse almoço me dá uma butada, a gente chama, né? Mano, é o seguinte, cara, a gente começou a Artesão assim, mas o sócio que eu comecei no início do projeto... A Artesão já existia? Já existia. Tá. A Artesão já tinha recém aberto a loja do Shopping Rio Mar. A loja tinha 4 meses. E aí João sinaliza ali que tinha começado uma sociedade, mas assim não deu match como sociedade, apesar de ser uma pessoa que ele tinha muito carinho, mas não deu match, se desconectaram. E aí João, no olhar de complementaridade na visão dele, viu o meu perfil ali se adequando ao dele, porque eu curtia moda, tinha as mesmas intenções dele com relação à moda, mas eu teria ali a vivência da gestão, da liderança, enfim. Então ele queria trazer isso a favor banco, né? Isso, exatamente. Da minha vivência na Caixa, a favor da Artesão. E aí, naquele contexto, eu falei, bicho, calma aí, eu preciso entender qual o nível de exigência, como é que vai ser, enfim. Aí, para resumir bem, a gente passou ali um namoro de 3, 4 meses, um namoro ali participando das agendas da Artesão, e aí a gente deu match. E aí eu entrei na Artesão, naquele momento a Artesão estava no Rio Mar ali, faturando 40 mil, 50 mil. E assim, a gente encerrou o ano, a Artesão faturando mensalmente ali já mais de 100 mil mês. A gente fez um 1º de dezembro ali, assim, 3 vezes o faturamento de um mês. Assim, foi bem exponencial quase assim, o crescimento ali naquele momento. E aí foi também dando vida e vazão para esse olhar e esse meu cantinho ali do empreendedor que estava guardado, né? Então Eu estava dando uma sacada assim no teu Instagram ontem, né? Aquela stalkeada linda, né? Para poder dar uma... Justamente para ter um papo legal aqui, assim. Com boa intenção. E aí eu vi o limiar, onde teu Instagram era bem pessoal ali, foto de viagem e tal, e tu começa a fazer o teu primeiro vídeo. E é justamente nesse momento da Artesão, né? É isso.
Tu atrela essa coisa do faturamento, do aumento, da expansão à tua comunicação de uma certa forma? Naquele momento eu diria que não. Naquele momento eu acho que havia mais uma necessidade mesmo de a gente ter uma cara de dentro que pudesse comunicar algumas coisas que a marca estava fazendo, queria fazer, o que a gente estava produzindo de moda. Acho que a gente não tinha essa aspiração de entender que meu perfil poderia trazer tração de receita para a marca, mas a gente entendia que traria benefícios. A marca tem uma cara. A marca tem uma cara, justamente. E naturalmente a minha comunicação bem encaixada com o perfil da marca poderia trazer um match, aí, uma sinergia em favor do número também. Mas aí, assim, eu confesso que eu começo a perceber de fato alguma repercussão direta da minha exposição, da minha comunicação envolvendo artesão, já mais nesse último ano, né, até dar o tempo sabático a artesão. Que eu já começava a receber muito input de cliente e do time, ou às vezes quando eu divulgava meu cupom, então deu para ver bem essa repercussão já mais no último ano, que foi quando realmente eu comecei a produzir com recorrência, né? Eu diria que tem esse momento que você percebeu ali, que envolve o Emanuel só lifestyle, vida pessoal, e o Emanuel que começou a comunicar por causa da artesão. Eu vi o primeiro vídeo, assim, que é tipo, o celular tá embaixo, assim, tu pessoal, vou falar aqui, não sei o que, bem acanhado. Se brincar, eu preciso rever esse vídeo, inclusive. Eu vou colocar um trechinho depois na edição. Bota que é bom. E aí tem uma outra virada de chave, que é já quando eu estou de licença da Caixa e dentro do projeto da Artesão, quando eu percebo que, poxa, eu preciso soltar o Emanuel aqui para não ser só o Emanuel da Artesão. Certo. E é onde eu entro e começo a ter conteúdos mais recorrentes, mas que não estão só conectados com o artesão e com moda. Que aí eu diria que é o início do ano passado, né? A gente tá o quê? Aí em maio de 26, ali em janeiro de 25 eu começo a trazer mais um arsenal de temas e conteúdos. Óbvio que o estilo está sempre ali capitaneando, mas eu começo a trazer outros estímulos e produzir coisas intencionadas no perfil de Emanuel. O que é que Emanuel quer comunicar para nesse conjunto, né, do que Emanuel apresenta ali, trazer repercussão para o perfil pessoal de Emanuel e também para a marca, né, que também fazia todo sentido. Quando é que deu esse start em você, de você ter essa noção de que você precisava comunicar de forma intencional? Porque eu olhando o teu perfil, eu cheguei no teu perfil pelo um conteúdo seu, que é o Blitz do Manel, que a gente estava conversando aqui, que é massa, onde você, enfim, ou pega a galera na rua mesmo, desprevenido, e faz ali uma blitz falando sobre o look, ou vídeos que você reage. Tem o Bora Se Arrumar com o Manel também. Sim. Né? E aí eu queria te perguntar, da onde surgiu esses insights? Uhum. E se tu tem mais alguma coisa que tu pretende fazer de conteúdo mais fixo, assim, como é que foi esse processo? Então, vamos lá. O que eu comecei a perceber quando começou de fato eu buscar um processo criativo, que não era só replicar algum briefing que vinha da própria artesão, no caso, vamos, sei lá, a gente produziu essa peça nova, vamos fazer algum conteúdo. É óbvio que nesse momento eu comecei a brincar com algumas coisas e tentar trazer algumas questões diferentes. E eu acho que os feedbacks que eu comecei a receber foram muito importantes e validadores para eu entender qual era o caminho do Emanuel comunicador ali no Instagram, sabe? Quando eu percebi que as pessoas diziam, poxa, mano, isso aqui que tu fez, tu falou de algo que poderia ser chato, tu falou do teu jeito, como a gente te conhece, ficou muito verdadeiro. E aí, bicho, isso aí engaja, isso é muito massa e é algo um pouco diferente do que a maioria das pessoas fazem com a moda. Então, isso aí, meio que, opa. E assim, isso começou a vir de forma repetida, né, com algum modo de ver um pouco diferente e o outro, assim, mas eu comecei a receber muitos feedbacks positivos e isso aí deu para entender que era um caminho. E aí, quando eu começo a trazer mais o meu humor, vou dizer, Manoel é um cara engraçado, Manoel que conta piadas nos lugares, não, Manoel não é esse cara. Mas eu sou observador e eu tenho algumas sacadinhas, algumas tiradinhas que normalmente fazem parte. Mas isso é teu? Mas é meu, sempre foi meu. Tá. Mas Emanuel não vai ser aquele cara que vai sentar no bar e vai ficar contando piada, não esperem isso, mas assim. Mas eu vou ter minhas sacadinhas ali. Talvez seja aquele cara que vai falar uma coisa na noite, mas talvez essa coisa que eu falo durante a noite, talvez seja a coisa que mais marcou naquela noite, né?
Então, eu comecei a trazer isso realmente para os vídeos. E aí eu acho que foi onde, assim, deu a cara do Manel. O Emanuel Fernandes ali virou o Manel ali na rede social e... Então, o Manel, de uma certa forma, é um personagem? Não. Eu diria que o Manel é o Emanuel verdadeiro que as pessoas mais próximas conhecem. Então, ali, na verdade, o Manel sou eu de verdade, que talvez, em algum momento, eu me defendesse com o Emanuel no início, porque não estava tão confortável, ou talvez não tivesse o entendimento do que a rede era capaz, de como eu poderia me colocar, me expor, na verdade, né? E extravasar realmente questões minhas, visões, vontades de falar ou de abrir determinado conteúdo. Então, assim, eu acho que... E talvez não, né? Eu tenho certeza, assim, pelos feedbacks que eu recebo. Então, acho que é isso que validou muito, né? Ouvir isso me diz. Então, todo mundo que quando dá um feedback nesse sentido, construtivo, mas em cima disso, eu reconheço muito, assim, poxa, obrigado pelo feedback, porque isso aí me valida muito e me encoraja a explorar mais, sabe? Como é que é essa questão dos feedbacks? Tu recebe feedbacks sempre de pessoas conhecidas, próximas ou de pessoas aleatórias? Como é que essa tua relação com o teu público? O que é mais comum, eu diria assim, se for fazer uma ponderação aí de proporção, eu diria que 30% de pessoas conhecidas e diria que 70%... O interessante é que até das pessoas conhecidas, eu diria que desse recorte de 30% de pessoas conhecidas, vai ter nesse universo ali uns 70% dessas pessoas conhecidas que são pessoas que me conhecem, mas não tem tanta proximidade. E aí quando vem o Emanuel ali, conecta do que eles ouvem falar ou do que eles viram em poucos momentos, assim. Então quando ele vê aquilo, ele recebe muito feedback. Pô, mano, caramba, velho, muito massa isso que tu faz, porque assim, eu te conheci superficialmente e parece que ali eu me aproximei de você. Então... Esse retorno é inbox, é digital ou é mano a mano ali? Na real 90% life? inbox, mas tem os mais corajosos que quando estão no olho a olho ali, falam mesmo assim, pô, mano, muito massa, pô, esse conteúdo aqui, porra, entregou muito, isso aqui que tu falou me marcou, me tocou, então tem os dois caminhos, né? Mas Quais foram os teus conteúdos que mais geraram engajamento? Cara, eu vou te dizer assim, eu acho que a Blitz do Manel é algo que a turma curte, eu recebo muito. A galera me manda ferramenta, né? A galera manda pra mim. Manda. Hoje eu recebi 2. Só hoje eu recebi 2. Manda insumo mesmo, ó. Isso aqui, uma foto de um cara na rua, numa viagem, o cara vê alguém vestido de forma mais excêntrica, manda pra mim. Então eu recebo direto. Hoje eu recebi, pronto, um que eu recebi hoje foi Léo Santana, estava usando uma bermuda bem comprida, uma meinha e um sapato social. E eu fiz um estilo parecido com esse. E a turma lascou a mão, esse amigo mandou pra mim e eu falei, resenhei com ele. Eu falei, né, cara, ele falou, Pitch, mas eu também, vê, a tua fachada, a fachada de Léo Santana, vocês podem usar. Eu falei, não é assim não, amigo. A questão é segurar o look, velho. Você segurou o look, agora não titubei não, né? Então, assim, eu acho que a Blitz foi um marco, assim, falando desse meu conteúdo lá mais no início, que funcionou. E, poxa, aí eu já falando de forma mais recente, no meu olhar mais do humor, esse ano eu entreguei algumas coisas que eu não entregava, assim. Então, fiz um conteúdo lá no Carnaval, que viralizou nacionalmente, né? O conteúdo tá com 6,3 milhões de visualizações, que ele repercutiu e eu fiz outros conteúdos no mesmo formato que também engajaram. Eu guardei um pouquinho o modelo, porque eu não queria que eu ficasse o Emanuel daquele perfil de conteúdo. Vou até voltar a fazer, fiz alguns outros pontuais, mas eu acho que esse meu olhar aí do humor de forma elegante é algo que entrega muito quem é Emanuel. Por favor. Qual é a tua estratégia para o futuro? O que é que tu imagina, assim? Porque, vê só, uma coisa que eu converso muito com as pessoas, e eu quero compartilhar, quero saber o que é que tu imagina. Eu acho que dentro da comunicação digital hoje tem 3 perfis de pessoas. Tem o comunicador, que é o blogueiro, que ele compartilha a sua vida, o seu dia a dia. Tem o influencer, e eu gosto de dizer que tem o comunicador. Eu digo que o comunicador é geralmente aquele cara que ele enfim, um empresário ou um atleta, enfim, ele tem a vida dele e a comunicação, tudo que ele faz, ele não depende disso, entendeu? Então, tipo assim, ele pode escolher o que ele quer comunicar, o que faz parte da estratégia da pessoa dele, qual é a marca que ele quer concatenar com a imagem dele. Perfeito. Enfim, ele tem essas escolhas. O que é que tu acha disso e onde é que tu se enquadra nisso?
Tu acha que existe essa diferença? Porque eu falei faz sentido? Eu acho que faz sentido. Talvez, o que é que eu vejo? Eu acho que esse filtro que existe da figura ali que comunica no Instagram, usa a ferramenta ali do Instagram, do TikTok, para produzir conteúdo, seja com qual, independente da intenção dele, eu vejo muita gente perdida, assim, a sensação que eu tenho. E eu diria que eu, em um determinado momento, eu fui essa pessoa, que não sabia exatamente até onde eu podia usar a ferramenta. Depois, quando eu percebi que eu estava conectando, aí foi quando eu entendi onde eu queria me colocar. Então, assim, onde é que eu me vejo hoje? Eu sei que eu tive uma construção da capacidade de comunicar que talvez mexa com as pessoas, mas o meu caminho muito claro é de conectar o Emanuel, o Manel, com pessoas e com marcas relevantes, né? Então, hoje, quando eu olho para o meu futuro na rede social, é de estar passando o meu lifestyle, é de estar passando também o meu cotidiano, e produzindo conteúdo que faça sentido para as pessoas que estão ali me vendo, né? E, acima de tudo, que nessa leitura do que elas veem, do que eu posto, que eu coloco, que eu entrego de conteúdo, e isso vá desenhando e fortalecendo essa minha figura do comunicador ali, e que as marcas enxergam também como uma figura que é importante e relevante para falar delas, né? Então, e assim, eu acho que quando eu vejo o Emanuel, o Manel daqui a 1 ano, 2 anos, eu vejo eu com um perfil um pouquinho mais robusto, né, comunicando para mais gente, podendo trazer meus conteúdos com mais recorrência e relevância também, porque eu já percebi que a ferramenta é importante e relevante e a gente pode tocar as pessoas de forma positiva, né? A gente também, no momento que se expõe ali, vai ter que ter o entendimento e a tranquilidade que vai vir gente que vai odiar, né? É normal, natural. Normalizar até usar a favor. Tu tem hater? Tenho. Teu perfil é tão leve que eu nem imaginava. Mas tem, de vez em quando tem sempre aquele que às vezes incomoda, né? Talvez às vezes a espontaneidade. Qual é o tipo de hater que tu leva assim? Chega ali. Esse look ficou uma merda. Sério, velho? Isso aí tava ruim, ficou pior. Normalmente o que eu faço? Eu às vezes escolho não responder. Mas às vezes, como eu sou um cara que não leva desaforo para casa, às vezes eu uso, inclusive a favor, né? Às vezes quando eu solto ali no story, algum comentário em cima de algum comentário de hater, eu uso a favor, né? Total, tu destaca o cara lá e expõe ele? Eu não chego a expor o nome da figura, não, mas eu uso inclusive para me posicionar. Aí esse cara que entra para ser hater, esse cara termina ouvindo, aí eu termino soltando de leve ali alguma coisinha e produzo conteúdo também, né? Esses caras, pelo menos, merece que eu use a favor. Pra gente encerrar, velho, eu queria que tu deixasse uma mensagem. Eu vou dizer uma coisa que sempre passou pela minha cabeça, principalmente no momento ali que estava transitando na dúvida do que eu podia ou não fazer. Eu acredito muito que se você quer comunicar na rede social, você precisa acreditar muito primeiro em quem você é. Você está seguro de quem você é. E se você conseguir colocar para fora isso, você vai entregar, né? Você precisa ter essa coragem de colocar quem você é ali. Se você coloca para fora de forma recorrente, ao mesmo tempo também projetada, pensada, quando eu falo projetada, pensada, quando você se planeja para poder entregar isso. Não é colocar de qualquer jeito, de forma fortuita. Mas esse encorajamento é muito importante, né? E eu vejo muita gente que poderia se comunicar usando a rede, inclusive eu incentivo muitos amigos ou conhecidos a fazer isso. Então, se você está vendo aí e tem dúvida, se você tem feedbacks positivos de pessoas que se relacionam com você com relação à tua comunicação, ou também se você é travado, se encoraje, se não está ainda tão solto, mas exercita, coloca para fora, como o Thiago Cabelex soltou aqui. Meu primeiro conteúdo foi uma porcaria. E assim, você vai testando, experimentando. Mas eu estou dizendo mesmo, porque eu lembro como eu ficava, como eu me sentia quando eu botava a câmera e tentava filmar algo. Aí é um desconforto, e esse desconforto é natural.
E aí, assim, acho que a vida é sair da zona de conforto. Acho que a gente só cresce quando a gente sai da zona de conforto. E se você está em dúvida ainda se coloca a cara ou não na rede, se você sente que precisa, só diga uma coisa, faça. Faça o primeiro, depois vem o segundo, o terceiro, e aí depois você vai sair do ruim para mais ou menos para o bom. Isso vai ser só consequência do esforço e de um trabalho pensado, planejado e realizado com intencionalidade, né?